Ganhar o mundo era um gorila que roubava a cena, jogando barris em cima de um prédio e mudando o destino da Nintendo pra sempre. Donkey Kong começou derrubando rivais na marretada nos fliperamas, virou lenda no Super Nintendo com gráficos que pareciam impossíveis e ainda se meteu em processo. Fora que teve remake, jogo de matemática que ninguém pediu, arcade perdido no Japão e agora volta em grande estilo com um novo jogo de mundo aberto totalmente dublado em português e com direito a Pauline de volta. Hoje eu vou te contar toda essa evolução, do gorila lá no topo dos prédios nos anos 80 até os jogos mais atuais. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, essa é a evolução de Donkey Kong. A história de Donkey Kong começou praticamente junto com a chegada da Nintendo nos Estados Unidos. O ano era 1981. A Big N iniciava seus primeiros passos no mercado ocidental através dos arcades, com o gabinete do jogo Radar Scope. Só que acontece que esse jogo foi um grande fracasso nos Estados Unidos, com várias máquinas de fliperama encalhados no estoque da empresa. Foi então que o presidente da Nintendo americana, Minoru Arakawa, pediu para que o presidente da Nintendo lá no Japão, o Hiroshi Yamauchi, que era inclusive seu sogro, para que esses gabinetes fossem convertidos em um novo jogo, para assim evitar perder mais dinheiro do que eles já estavam perdendo com o fracasso desse game. Foi então que o Yamauchi apostou em um nome, em um funcionário novo da empresa, um tal de Shigeru Miyamoto. A ideia a princípio era fazer um jogo do Popeye, mas no fim Miyamoto acabou criando algo original, dando assim a origem ao Donkey Kong, usando parte das ideias iniciais que eram do jogo do Popeye e inspirado também no filme de King Kong. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que... Os caras são gênios. Lançada em 1981 para arcades e depois para Nintendinho, Donkey Kong apresentava uma aventura onde controlamos o Jumpman, que sim, mais tarde se tornaria o Mario. Mas até então ele se tratava de um carpinteiro que precisava salvar a sua namorada Pauline de um gorila que a sequestra e leva para o topo de um prédio em construção. O jogo se comportava como um game de aventura de plataforma, onde devemos subir os andares através das escadas enquanto pulamos para desviar dos barris arremessados pelo Donkey Kong. E além de outros obstáculos para chegar ao topo, é possível também usar os power-ups, como um martelo para você quebrar os barris. E para terminar o jogo, devemos derrotar o gorila em 4 fases de tela única. E depois disso, a aventura recomeçava naquele estilo de jogos dos anos 80 que eram meio que infinitos. Se você olhar para hoje em dia, o primeiro Donkey Kong pode não impressionar, mas acredite, esse jogo foi revolucionário para o seu tempo. E não é só força de expressão não, Donkey Kong foi um dos primeiros jogos de plataforma da história dos videogames, em uma época que esse gênero nem tinha esse nome ainda. As revistas da época chamavam ele de jogo de escada, inclusive há relatos de que ele foi o primeiro jogo a introduzir a mecânica de pulo, algo essencial no gênero hoje em dia. E o game também tinha até uma narrativa integrada no próprio jogo através de cutscenes. A gente tá falando aqui dos anos 80, galera. Apesar das dúvidas por parte da equipe da Nintendo América, Donkey Kong foi um sucesso absurdo nos fliperamas e nos consoles graças à sua inovação e pelo fato de ser um ótimo jogo, permitindo seja por emulador ou sei lá. Alguém aí já jogou de vez a entrada da Nintendo no mercado americano e consolidando a empresa japonesa no mercado global de games. Porém, não foram só alegrias que o Donkey Kong trouxe para a Nintendo não. Ele também garantiu uma bela dor de cabeça para a empresa na época, já que em 1982, a Universal Studios decidiu processar a Nintendo, alegando que ela havia violado direitos autorais, pois segundo super parece esqueci o nome, King Kong. Donkey Kong seria um plágio do clássico King Kong. E de fato, o nome e a história têm semelhanças. E por causa disso, causaria confusão no público que não saberia diferenciar as duas marcas. No entanto, os advogados da Nintendo mostrou que não havia violação nenhuma, já que o King Kong já era de domínio público, o que garantiu a vitória da Big N nos tribunais.
Mas a verdade é que essa vitória salvou a Nintendo, afinal naquela época ela era uma empresa relativamente pequena e ainda estava tentando se estabelecer fora do Japão, principalmente no mercado de games. Se ela perdesse esse processo para uma gigante do cinema americano, provavelmente teria que recuar e sair do país, o que mudaria totalmente a história da empresa e dos videogames. E vai aqui uma curiosidade, o advogado responsável pela defesa da Nintendo nesse caso se chama John Kirby. Sim, Kirby, a bolinha rosa. Ela tem esse nome em homenagem a esse cara. Mas no final deu tudo certo e Donkey Kong se tornou mais do que um jogo de fliperama. Virou um fenômeno cultural, um novo ícone da cultura pop mundial como mascote da Nintendo. Isso até a chegada do Mario em 1985. Mas a gente teve muitos produtos licenciados e ports para tudo que era console na época. No ano seguinte, 1982, tivemos a sequência com Donkey Kong Jr., também lançado... Esse jogo teve sequência. Cara, eu só ouvi falar do 1. Os arcades e infinitos consoles depois. Dessa vez a Nintendo quis surpreender, então aqui vemos uma inversão de papéis, pois agora temos o Donkey Kong como a vítima, sendo capturado pelo, pasmem, o próprio Mario. Pois é, nesse jogo temos o próprio Mario como vilão, pois aqui ele já usava esse nome. E para salvar o gorila da sua jornada, controlamos o seu filho, o Donkey Kong Jr., que deve superar os obstáculos impostos pelo Mario para resgatar o seu pai. Donkey Kong Jr. mantém mais ou menos a mesma estrutura e gameplay de Donkey Kong original, porém aqui usamos cordas e cipós para escalar, além de desviar de obstáculos. Eu nem preciso falar para vocês que o jogo foi mais um sucesso. Só que nos dias atuais isso aqui seria mais uma DLC do que um próprio jogo, né? Porque poucas coisas mudaram ali, só inverteram os papéis mesmo. Agora, em 1983, chegava nos fliperamas o Donkey Kong 3, que mais tarde também chegou no Nintendinho e no Game Watch, que foi o primeiro portátil da Nintendo. Mais uma vez, o jogo tentava inovar, trazendo um novo protagonista, o Stanley, que precisa proteger o seu jardim do ataque de insetos e do Donkey Kong, que aqui novamente volta como vilão. A jogabilidade também sofreu mudanças, abandonando o estilo de plataforma típico da série e adotando uma gameplay de shooter, mais precisamente naquele estilo de jogo de navinha, onde controlamos Stanley e devemos atirar com seu inseticida para afastar os insetos e o gorila. Só que agora o Donkey Kong 3 acabou tendo uma recepção mais morna comparada aos dois primeiros jogos, por mudar demais a estrutura e estilo, mas ainda assim conseguiu fazer um certo sucesso. E ainda nesse mesmo ano tivemos o inusitado Donkey Kong Jr. Math, que é um spin-off educativo lançado para o Nintendinho. O jogo é basicamente um título educativo para ensinar matemática básica e nele controlamos o Donkey Kong Jr., que tenta resolver operações matemáticas básicas como soma, subtração, multiplicação e até mesmo divisão. Só que apesar... Aqui deixa eu contar para vocês que... matemática básica, bom, vamos ver, ó, vamos usar a minha cabeça. 5 menos 2, 3. 4 menos 6, dá 2. Isso. 3 menos 7, dá 4. 4, 6, 5, 6, 5, 4, 4. Só que dá 5, 4, 3, 2, aqui dá 2. Então, chato. Apesar da boa intenção, esse jogo foi um grande fracasso de crítica e vendas, tanto é que provavelmente você nem conhecia, e não conseguiu nem ser atrativos para os pais e nem das crianças na época. E hoje é só lembrado pelos colecionadores e contadores de história.
Já em 1984, Donkey Kong ganhava um joguinho bem simples no Game Watch, que era o Donkey Kong Circus. E aqui a gente apenas controla o gorila enquanto ele se equilibra em um barril e faz marabalismo com frutas, com o Mario observando tudo e dando uma risada quando a gente falha. E ainda nessa linha de jogos simples do portátil, tivemos também o Donkey Kong Hockey, onde temos uma representação de um jogo de hockey com o Donkey Kong, funcionando mais ou menos como um jogo de Pong. Depois do seu sucesso inicial, Donkey Kong ficou por alguns anos na geladeira da Nintendo, pois ela conseguiu acertar mais algumas vezes criando outros personagens e franquias, como foi o caso de Mario e Zelda. Só que em meados de 1993, a Rare, que já havia trabalhado com a Nintendo com jogos como Battletoads e tinha uma boa relação com a empresa, estava querendo trabalhar com gráficos em 3D pré-renderizados, gerado em estações gráficas avançadas, capazes de gerar imagens em computação gráfica bem impressionantes para a época. Foi então que a desenvolvedora apresentou a solução de criar jogos com gráficos nesse estilo no Super Nintendo, criando uma tech demo que mais tarde se tornaria o Killer Instinct. E a apresentação... Parece que a webcam gosta de filmar CPU, tá ligado? Impressionou bastante a empresa, principalmente Shigeru Miyamoto, que chegou a duvidar que aquilo realmente estava rodando no Super Nintendo. Ele realmente ficou desconfiado da Rare, mas basicamente a equipe da Rare gerava imagens em 3D nessas estações gráficas, tirava prints dos modelos 3D e convertia essas imagens em sprites para serem aplicados no jogo, e dessa forma conseguia rodar no console. Era quase como acontecia com Mortal Kombat, onde tínhamos imagens de fotografias reais dos atores que eram convertidos em sprites, mas aqui utilizando realmente computação gráfica e geração gráfica em 3D. Com tudo isso, a Rare fechou um acordo com a Nintendo que deu a eles a possibilidade de escolher qualquer franquia da empresa para fazer um jogo usando essa tecnologia no Super Nintendo. E para nossa alegria, eles escolheram Donkey Kong. O Wix te dá a liberdade de contar a sua própria história com um site profissional, que é a... Lançada em 1994, Donkey Kong Country chegava no Super Nintendo e depois ganharia até mesmo uma versão para o Game Boy Color, chamado de Donkey Kong Land, e mais tarde uma versão também para Game Boy Advance. O jogo funcionava mais ou menos como um reboot da série, apresentando Donkey Kong, que na verdade seria o neto do primeiro Donkey Kong, e também o seu sobrinho Diddy, que precisam agora recuperar o seu estoque de bananas roubados pelo vilão King K. Rool, que pretende dominar a ilha DK junto com seu exército de crocodilos. Só que para tudo isso não acontecer, o gorilão e seu fiel companheiro irão contar com a ajuda de vários membros da família Kong e de animais amigos que podem ser usados durante a jornada, como rinoceronte, avestruz, peixe-espada e etc. E esse game apresentava um estilo de plataforma 2D que a princípio poderia ser apenas mais um dentre vários outros jogos do gênero que lotavam o Super Nintendo na época. Mas o jogo se destacou demais pelo seu visual único, graças àquelas técnicas de CGI pré-renderizadas que eu contei pra vocês, e no seu level design muito bem projetado, fazendo dele um jogo lindo e extremamente divertido, sem contar também na ótima trilha sonora. Com certeza, só de eu falar isso aqui, várias músicas já vieram na sua cabeça. Eu gosto muito da Aquatic Ambience, que eu acho que é a mais lendária desse jogo aqui, que é quando você tá nas fases aquáticas. Fora que o jogo contava também com uma ótima mecânica de dupla, onde controlamos o Donkey Kong e o Diddy, podendo alternar entre eles durante as fases, já que cada um variava a sua jogabilidade, sendo o Donkey Kong mais forte e pesado e o Diddy mais frágil e com saltos mais altos. E o jogo apresentava também um bom desafio, como aquelas malditas fases do carrinho das minas. Ô meu amigo, como eu passei raiva! E chefes memoráveis. E olha só, esse jogo aqui foi um ponto de virada na franquia, remodelando o seu protagonista, apresentando novos personagens como o Diddy, que junto do Donkey Kong apareceu em vários outros jogos da Nintendo, como Mario Kart e Mario Party, tendo inclusive ganhado o seu próprio jogo, o Diddy Kong Racing, para Nintendo 64.
Para além disso, o jogo serviu para dar força e sobrevida ao Super Nintendo, que já se via cercado pelos consoles da quinta geração, como PlayStation e Sega Saturn. Vocês têm noção? O primeiro Donkey Kong chegou em 1994, no ano de lançamento do PlayStation. Eu nem preciso contar para vocês que foi mais um jogo revolucionário, assim como foi o primeiro Donkey Kong lá de arcade. E obviamente foi um sucesso comercial absoluto. E teve até comercial brasileiro que fazia referência ao Super Nintendo e também ao Donkey Kong. Sabe que quando o Timóteo vem aqui, ele não fica jogando Super Nintendo não, bobão! Bobão? É Nintendo ou nada. E já no ano seguinte chegava a sequência com Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest, também lançado para o Super Nintendo e tendo algumas versões para Game Boy e Game Boy Advance. Dessa vez vemos que o Donkey Kong foi sequestrado pelo King K. Rool e é então que Diddy e a sua namorada Dixie partem para o resgate atravessando a Ilha Crocodilo. Donkey Kong Country 2 fez muito mais do que repetir a ótima fórmula de plataforma 2D do seu antecessor. O jogo trazia uma experiência renovada com muito mais elementos, como o giro helicóptero da Dixie, passagens secretas, fases bônus que garantem as moedas para você acessar o mundo perdido, tinha as moedas DK escondidas em cada fase e a possibilidade de se transformar em outros animais. Fora que o mundo secreto aqui agora revelava o verdadeiro final do jogo. Então se você só zerou, meu amigo, você não viu o verdadeiro final não, tá? Mas se eu te falei que a trilha sonora do game anterior era sensacional, meu amigo, aqui esse jogo não faz feio também, porque o mesmo compositor, o David Wise, estava realmente inspirado. Sem dúvida uma das maiores trilhas sonoras de videogame. É ótimo para você ouvir enquanto você tá fazendo outra coisa. E Donkey Kong 2 foi mais um grande sucesso, ajudando a sustentar o Super Nintendo em pleno 1995, enquanto o Nintendo 64 ainda não chegava nas prateleiras. Em 1996 chegava o terceiro jogo da trilogia de Super Nintendo, Donkey Kong Country 3 Dixie Double Trouble. E aqui somos apresentados a uma nova dupla de protagonista. A Dixie retorna agora com seu primo Kid Kong. Juntos eles precisam resgatar o Donkey e o Diddy Kong, que desapareceram em uma viagem e precisam enfrentar o cientista malucão, o Barão K, e o seu robô maligno Caos. Essa continuação ela amplia ainda mais a dimensão da gameplay de plataforma 2D, oferecendo fases mais exploráveis e com mais segredos, e não apenas as fases, pois os mapas também têm áreas secretas para você descobrir, além dos irmãos ursos que permitem desbloquear certas áreas ao acumular moedas e itens que ganhamos ao derrotar os chefes. Outro ponto interessante da exploração do mapa tá na mecânica de veículos, que com a ajuda do Funky Kong podemos liberar veículos que nos permite acessar novas áreas com barcos e até helicóptero. Mas assim, por mais amado que o terceiro jogo também é pelos fãs, ele acabou não alcançando o mesmo sucesso dos anteriores, visto que ele saiu no finalzinho da geração, onde os jogos em 3D já dominavam as plataformas. Mas a verdade é que o jogo não perde em nada se comparado com o primeiro e o segundo game, trazendo ali o ápice do refinamento visual e técnico do Super Nintendo. Com o lançamento do Nintendo 64, muita gente estava ansiosa pela próxima aventura do Donkey Kong, e ela veio em 1999 com o Donkey Kong 64. Aqui vemos que o King K. Rool quer tomar... Então, Jade, me responda uma pergunta. Todos os jogos do Nintendo 64 tinham 64 no nome? A Ilha DK para usar as bananas douradas. Se tinha 64 no nome, por que eles colocavam 64 no nome? É isso que eu quero saber. Vou deixar essa perguntinha aí pro chat. Para alimentar a sua nova arma secreta. É então que Donkey e Diddy se unem a novos membros da família Kong para derrotar o vilão. Donkey Kong 64 traz o gorila e sua turma para o mundo 3D em um jogo de aventura e plataforma com muitos coletáveis. Além disso, o jogo apresentava também vários outros personagens novos, totalizando 5 personagens jogáveis que podemos alterar durante a aventura, cada um com uma habilidade diferente que pode ser usado em momentos específicos. O jogo trazia também amplos cenários em 3D, onde podemos explorar e revelar segredos e colecionáveis. Mas apesar de ambicioso e de apresentar bons gráficos e muito conteúdo, Donkey Kong 64 acabou dividindo os jogadores, com alguns aclamando o longo tempo de gameplay e volume de coisas para você fazer, o que acaba aumentando ainda mais a duração do jogo, e outros acusando o game de ser inflado demais, com muitos itens em excesso que não vai fazer tanta diferença assim. Ou até mesmo dele se tratar de uma cópia
cópia barata do Banjo-Kazooie, que é um outro jogo da Rare pro Nintendo 64. E ele acabou se tornando, de certa forma, um jogo polêmico dentro da série, além de ser o último jogo da franquia desenvolvido pela Rare. Mas seja como for, esse jogo foi mais um marco na franquia. Foi o primeiro jogo do console a usar o Expansion Pack, além de trazer a franquia para o mundo tridimensional. Sem falar do seu rap de abertura que... Comenta aí o que você acha dele. 2003 foi a vez do inusitado Donkey Konga chegar no GameCube. Agora a franquia apostava em um gênero totalmente diferente, pois o Donkey Konga nada mais é do que um jogo de ritmo. E nesse game, Donkey e Diddy encontram bongos e começam a tocar. E ali... É um Guitar Hero versão Donkey Kong. Literalmente isso que fazemos no jogo, já que ele acompanhava um bongo de plástico como controle e para jogar devemos seguir o ritmo na tela, assim como em Taiko no Tatsujin. Aliás, o jogo foi feito pela mesma desenvolvedora. Apesar de não ser exatamente a sequência que os fãs esperavam, Donkey Konga acabou caindo no gosto dos jogadores. Afinal, ele é um bom jogo de ritmo, com cerca de 30 músicas bem variadas, fazendo dele um jogo bem viciante. No ano seguinte tivemos a sequência, o Donkey Konga 2 Hit Song Parade, também lançado para o GameCube. O jogo segue no mesmo esquema, recebendo apenas um aperfeiçoamento do que se tinha no game anterior, com algumas melhorias na jogabilidade, gráficos e uma maior seleção de música, o que fez ele ser bastante criticado por não trazer tantas inovações assim. Mais uma DLC. Em 2004 chegava o Donkey Kong Jungle Beat, que ainda seguia esse mesmo estilo de jogos de ritmo, só que dessa vez o jogo combina a mecânica de ritmo com plataforma 2D, onde usamos as batidas e palmas para controlar o Donkey Kong e conseguir enfrentar os próprios chefes. E aqui não dá pra reclamar, né? Trouxeram um jogo de ritmo, mas inovaram também. E pra nossa alegria, o jogo era compatível com os controles convencionais do GameCube, você não precisava jogar só nos bongos lá não, tá? Mais tarde o jogo ainda recebeu uma versão pro Nintendo Wii, usando os controles de movimento. Jungle Beat foi elogiado por inovar na gameplay e de resgatar de certa forma a fórmula clássica da série Country. Nove de cada 10 clientes compram e aprovam os carros da Localiza Seminovos. Pintou vontade de mudar? Vem pro especial Tintas e Pequenos Reparos. E 2004 não teve descanso pro Donkey Kong não, porque a gente ainda teve Mario vs Donkey Kong lançado pro Game Boy Advance. Aqui vemos que o Donkey Kong acaba roubando todos os bonecos de Mario da sua fábrica de brinquedos, cabendo ao bigodudo partir para recuperar os seus bonecos. Mario vs Donkey Kong apresenta um jogo de plataforma combinado com um puzzle, onde controlamos o Mario que precisa resolver esses quebra-cabeças para seguir e encontrar o Donkey Kong, fazendo até mesmo uma referência e homenagem aos primeiros jogos da franquia do Gorilão, aqueles lançados lá para os arcades. Apesar de simples, o jogo traz uma proposta diferente dentro do universo de Donkey Kong e Mario e acabou dando início a uma série de jogos dentro desse universo dos dois personagens. Em 2024, por exemplo, o jogo ganhou um remake para o Nintendo Switch, atualizando os gráficos e adicionando alguns conteúdos como fases novas, mas mantendo a mesma estrutura do jogo original. Chegando em 2005, tivemos o terceiro jogo da série Donkey Konga, lançado para o GameCube, só que dessa vez exclusivo no Japão, porque a galera tava reclamando demais, né, que não tava inovando e tal, e japonês gosta de jogo de ritmo, viu? O jogo traz a experiência mais completa da linha de jogos musicais do Donkey Kong, que utilizam os bongos, mas também agora é compatível com o controle, tá? Porém, contava com 57 músicas totalmente novas, incluindo músicas pop e canções clássicas de jogos da era do Nintendinho. Ainda em 2005, Donkey Kong agora finalmente retornava aos arcades com o Donkey Kong Jungle Fever, mas que também ficou só no Japão, e é por isso que a gente não tem tanta informação sobre ele. O jogo é uma sequência do Donkey Kong Jungle Beat, onde vemos a combinação de ritmo e plataforma, só que mais focado em coletáveis. No mesmo ano tivemos o Donkey Kong King of Swing, lançado para o Game Boy Advance. No jogo vemos que o Donkey Kong tá indo atrás do King K. Rool após ele roubar as medalhas de um festival na Ilha DK, só que dessa
dessa vez temos mais uma aposta ousada em questão de gameplay, porque aqui devemos controlar o gorila através dos pontos marcados pelo cenário das fases, usando apenas os botões L para a mão esquerda e o R para a mão direita, combinando ali elementos de plataforma 2D e puzzle. O jogo até ganhou a simpatia dos fãs pelo seu visual, que traz sprites bem coloridos e que remetem à trilogia do Super Nintendo, além da sua trilha sonora que resgata músicas clássicas da série remixadas. E os jogos de ritmo continuavam a todo vapor, porque em 2006 tivemos o Donkey Kong Banana Kingdom, lançado exclusivamente para os arcades no Japão. O jogo é uma sequência do Jungle Fever e, assim como os jogos anteriores, combina ritmo e plataforma com o uso dos bongos das máquinas. Além disso, essa versão oferece multiplayer para até 6 jogadores em uma única máquina com gabinetes divididos. Uma pena que essa cultura dos arcades meio que se perdeu aqui no Brasil, né? Continuando em 2006, tivemos a sequência daquele Mario vs Donkey Kong, se chamando Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis, lançado pro Nintendo DS. Aqui vemos mais uma vez o Donkey Kong como vilão, onde ele sequestra Pauline, fazendo com que o Mario use os seus minis, que são aqueles bonequinhos de Mario, para fazer o resgate. Assim como no seu antecessor, esse game aqui combina plataforma. Donkey Kong é um ser que não se decide se ele quer ser mal, se ele quer ser ruim, se ele quer ser bom, se ele quer... Ele não se decide. Forma e puzzle, adicionando o elemento de estratégia, já que dessa vez controlamos os minis em diversas atividades para avançar nas fases e em combate contra o Donkey Kong. Algo bem parecido com o que a gente já viu em jogos como Lemmings, onde coordenamos grupos para resolver os puzzles usando habilidades especiais. Em 2007 foi a vez do Donkey Kong estrear o seu próprio jogo de corrida, com Donkey Kong Barrel Blast, lançado para o Nintendo Wii. Na verdade, ele tinha sido planejado para o GameCube, com o uso do controle de bongo, mas atrasou e chegou no Wii usando o controle de movimento mesmo. O jogo utiliza trajetos como trilhos, ou seja, a gente não controla os personagens livremente pelas pistas. Apenas mudamos a direção e pulamos seguindo o caminho pré-determinado. O jogo contava com 16 personagens variados e, apesar de ser uma ideia interessante para algumas pessoas, o jogo sofria com um controle impreciso e foi muito criticado pelo seu gráfico, considerando datado já na época. E no fim ele foi uma tentativa mal executada de inserir mais uma vez o gorila em um spin-off diferentão. Era melhor só encaixar ele ali no Mario Kart mesmo, que já funcionava bem. Continuando em 2007, tivemos a continuação do King of Swing, com Donkey Kong Jungle Climber, lançado para o Nintendo DS. Dessa vez, o Donkey Kong e Diddy partem para uma aventura interplanetária para ajudar um alienígena que teve o seu tesouro roubado pelo King K. Rool. O jogo mantém e amplia a jogabilidade de escalagem em pontos fixos do jogo anterior, então seguimos controlando o Donkey Kong alternando entre seus braços e mãos usando os botões L e R, só que a novidade é que agora o Diddy, como jogável, diversificava bastante a gameplay. Jungle Climber traz uma experiência ainda melhor e mais completa que o seu antecessor, fazendo bom uso das duas telas do DS, criando fases mais verticais e sendo bem mais recebido pelos fãs do gorila. Pulando agora para 2009, tivemos a continuação de Mario vs Donkey Kong 2, só que dessa vez se chamando Mini Mart Again, lançado para Nintendo DS. A história basicamente se repete aqui, com o Donkey Kong mais uma vez sequestrando a Pauline e com o Mario e seus minis indo ao resgate. A grande diferença dessa sequência é que dessa vez nós não controlamos os minis, e sim os elementos do cenário através da tela de toque do DS. Até esse momento dá pra dizer que mesmo Donkey Kong recebendo vários jogos como a gente viu, não era como se ele estivesse no topo da lista de prioridades da Nintendo. Foram muitos jogos, alguns bons, outros ruins, mas nada que tivesse muito destaque. Eu diria que Donkey Kong era mais reconhecido pelas suas participações em outros jogos da Nintendo, como Mario Kart, Mario Party ou Mario Golf, por exemplo, do que em seus próprios jogos. Só que isso mudou em 2010, com o lançamento de Donkey Kong Country Returns, lançado pro Nintendo Wii e depois
recebeu uma versão pro Nintendo 3DS e também recentemente em 2025 uma versão pro Nintendo Switch. E como o nome sugere, Donkey Kong Country Return tem a pretensão de promover o glorioso e merecido retorno do gorilão aos holofotes. E foi isso que ele entregou pra gente. Aqui vemos que a Ilha DK está sendo assolada pela tribo Tic Tac, que está hipnotizando os animais da ilha para pegar todas as bananas. É então que Donkey Kong e Diddy saem para recuperar as bananas e salvar mais uma vez essa ilha. E pelo Country no nome dá para imaginar que ele na verdade é uma sequência da trilogia lá do Super Nintendo, né? Resgatando o seu estilo e jogabilidade 2D, só que com gráficos e jogabilidade renovados, com uma diferença na dinâmica da dupla protagonista, onde agora temos o Diddy nas costas do Donkey Kong, o que altera e amplia as mecânicas da jogabilidade com novos movimentos, como a escalada e planagem nos pulos. E Donkey Kong Returns foi de... Não tinha escalada nos jogos do Donkey Kong até esse jogo do Donkey Kong. Um glorioso retorno da franquia e de seu personagem, resgatando o prestígio da série lá do Super Nintendo, além de acertar em cheio na nostalgia dos jogadores mais velhos. Um grande acerto da Nintendo. E ainda em 2010 tivemos a chegada de mais uma sequência da série Mario vs Donkey, só que dessa vez com o Mini Land Mayhem no Nintendo DS. O jogo mantém a mesma estrutura de gameplay do jogo anterior, guiar os minis através de alterações no cenário para que todos cheguem ao fim da fase. Porém dessa vez o jogo amplia esse conceito, pois não apenas movimentamos os blocos e objetos, mas também podemos construir estruturas para modificar as fases e permitir o avanço dos minis, enriquecendo ainda mais a experiência de gameplay. É gripe, bela gripe. E em 2013 ainda tivemos a sequência, com Mario and Donkey Kong Minis on the Move, lançado para o Nintendo 3DS. O que temos dessa vez é que o jogo traz de volta uma experiência de plataforma com puzzle, só que agora em ambiente totalmente em 3D e visão isométrica. O jogo oferece a mesma dinâmica, onde devemos ir ajustando-se... Parece da hora, hein, chat? Parece da hora isso aí. Cenário para permitir a passagem dos minis até o fim da fase. Porém o jogo conseguiu ampliar e melhorar o conceito adicionando a perspectiva 3D, o que agradou muito os jogadores. Fora isso, o jogo oferece uma série de modos com minigames, aproveitando todo o recurso que o 3DS podia oferecer pra gente. O DS é legal por causa disso, tá ligado? Nunca tenho jogado DS, é legal por causa dessa tela aqui, ó. Eu podia pegar um lápis e, né, escrever, não é escrever, é coisa de baixo. Em 2014 foi lançado o lendário Donkey Kong Country Tropical Freeze, sequência do Returns, só que agora lançado para o Nintendo Wii U e mais tarde uma versão para o Nintendo Switch também. Aqui vemos Donkey Kong comemorando o seu aniversário quando a Ilha DK é invadida mais uma vez, por um bando chamado de Snow Mad, e liderados pelo Lord Frederick, que começam a congelar a ilha com um inverno rigoroso, fazendo com que Donkey Kong precisa se unir com Diddy, Dixie e Cranky Kong para expulsar os invasores e restaurar a ilha. O jogo segue a mesma estrutura do Returns, com um jogo de aventura e plataforma 2.5D, com muita dificuldade também, o joguinho difícil, e tendo agora a Dixie e Cranky como personagens jogáveis, cada um com habilidades únicas. Tropical Freeze foi mais um sucesso da série Country, sendo muito bem recebido pelos jogadores, mostrando que a fórmula combina muito bem com a franquia. E adivinha, em 2015 tivemos mais uma vez o jogo da série Mario vs Donkey Kong, só que dessa vez com o Tipping Star, lançado para o Wii U e 3DS. O jogo retornava aquele visual 2D, onde mais uma vez precisamos guiar os mini Marios pelas fases, administrando os cenários. E o problema é meio que esse, o jogo não quis inovar muito. E ele meio que se destacou pela aquisição cruzada, onde temos acesso a uma versão do jogo ao adquirir outra, o que foi algo bem elogiado na época. Fora o compartilhamento de fases e sistemas de recompensas que permite premiar outros jogadores online. Então era igual Mario Maker.
poder criar fases E finalmente, depois de público jogar, era tipo isso, Mario Maker da vida. 10 anos, veremos um novo jogo, porque nesse meio tempo, como eu já comentei pra vocês, tivemos remake de alguns jogos chegando anteriormente, versões pro Nintendo Switch de jogos antigos, mas jogo novo mesmo é com o Donkey Kong Bonanza, sendo lançado exclusivamente pro Nintendo Switch 2. Mas dessa vez teremos que recuperar a banana de diamante roubada por uma corporação maligna. E Donkey Kong se junta a Pauline e viajam para o centro da Terra, pois é ali que poderão realizar um desejo para toda essa jornada nova começar. O jogo apresenta uma aventura de plataforma 3D de mundo aberto e será o primeiro jogo 3D nesse estilo desde o Donkey Kong 64, onde teremos cenários totalmente destrutíveis como chão, rochas e paredes. Além disso, ele deve combinar elementos de Donkey Kong Country e Mario Odyssey, que inclusive é a mesma equipe que tá fazendo o desenvolvimento desse jogo. E eu vou falar pra vocês, Mario Odyssey é um dos meus jogos favoritos da franquia Mario. Se eles conseguirem fazer o mesmo feito com esse jogo aqui, pode ter certeza que Donkey Kong Bonanza será sensacional. Mas o ponto que chama a atenção pra gente aqui no Brasil é a localização em português, que agora o jogo conta com legendas e dublagem, algo que não é muito comum da gente ver. Nintendo inovando aqui no público BR, tá ligado? Fazendo dublagem. Em jogos da Nintendo, mas que tá acontecendo com mais frequência. E eu espero que esse jogo seja realmente muito divertido como aparenta ser nos trailers, e eu tô muito animado pra jogar. E se você tá muito ansioso pra jogar esse jogo também, mas tá achando ele meio salgado, entra no nosso grupo de ofertas no Telegram, que todos os dias a gente posta pra vocês os melhores preços de consoles e jogos, e sempre tem algum site dando cupom de desconto que vai facilitar a sua vida ali e pagar mais barato nos seus games. Fora que a gente também tem a ferramenta do mais barato que você pode instalar agora no seu PlayStation 5 mandou Marvel Spider. Mano, 4.600 e... Mano, caralho, o navegador é totalmente de graça, ele compara o preço, aplica cupons de desconto, tem o histórico ali também pra você saber se aquela promoção é verdadeira ou não, ótimo pra usar em Black Friday, por exemplo. O link tanto do grupo do Telegram e da extensão eu vou deixar pra vocês aqui na descrição. Mas agora eu quero saber de você, qual é o seu jogo favorito da franquia Donkey Kong? Se tiver alguma história legal pra me contar também, deixa aí nos comentários que eu sempre tô dando aquela olhada. E não esquece, fortalece o vídeo com o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, principalmente você que tá vendo pela TV, para um segundinho aí, dá essa força pra gente, que esses vídeos aqui dá um trabalho danado, catalogar todos os jogos, escrever, a equipe sofre, a edição é grande, e tendo aquele retorno, aquele feedback positivo de vocês, é o que motiva a gente continuar, combinado? E se quer ver mais vídeos de evolução, dá uma olhada aqui onde eu mostro pra vocês a incrível evolução da franquia Mario. Outro vídeo